Eu acredito que a arte ela é uma força de expressão muito viva e presente na vida de todo mundo, mesmo de quem não percebe. Então ela é um elemento transformador em todas as instâncias. Eu acho que a arte ela pode mudar porque ela faz as pessoas pensarem com outros olhos, não só a sociedade, mas como a vida, como você reage no seu cotidiano. Eu acho que ela faz você pensar, expandir o seu conhecimento. A arte me salvou muito. A arte hoje em dia até me salva. Em relação à música, moda em si, que também é um tipo de arte, ele me salva muito todos os dias. Eu acho que é muito pessoal essa questão. Que tem pessoas que se encontram na arte, tem pessoas que não. Mas é algo mais cultural também. Eu acho que é de pessoa a pessoa. Se for uma cultura periférica, pode acabar ajudando muitas pessoas dentro da própria periferia. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Cooperifa, que é um sarau que ajudou muito a galera da periferia, de periferias diferentes, a expressar um pouco da sua arte, a expressar um pouco da sua própria cultura e, enfim, né, mudar um pouco a perspectiva de vida que as pessoas podem ter. A arte, a cultura, o lazer são direitos constitucionais, não é à toa, porque faz parte de quem nós somos, da construção social, de quem a gente é e de como a gente se enxerga na sociedade. Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Eu sou Hélio Rodrigues e aqui a gente fala sobre tudo que movimenta São Paulo. O tema do programa de hoje é cultura, como ela resiste no coração da nossa cidade. E o nosso convidado de hoje é o Marcos Felipe. Ele é jornalista, artista, educador da companhia Mungunzá e coordenador do Teatro de Container, um grupo que é sinônimo de resistência, arte e cuidado com o território. Desde 2017, esse espaço ocupa um território público bem no coração da cidade de São Paulo, ali na região da Luz, e se tornou um polo cultural, artístico e social. Mas agora enfrenta uma ameaça real de desocupação. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Espero que possamos aí, durante esses minutos que nos seguem, poder conversar sobre esse projeto, sobre a cidade, plano de cidade e de cidadania. Valeu, nós vamos ter aqui uma oportunidade de mostrar para o nosso telespectador a importância que tem esse teatro de containers ali na Estação da Luz, próximo, né? Próximo da Estação da Luz. Uma região que respira cultura, transpira cultura, fundamental na história da nossa cidade. E para começar, a produção preparou um quiz. Vamos ver o que a gente tem para aprender hoje sobre cultura e na sequência a gente começa esse grande bate-papo aqui com o Marcos. Qual desses é um instrumento do plano diretor que protege o espaço, como por exemplo o Teatro de Container? Resposta A, Zona Azul Cultural. Resposta B, Território de Interesse da Cultura e da Paisagem. Resposta C, Polo Criativo Municipal. Ou resposta D, Praça Viva. No decorrer do programa a gente volta com a resposta desse quiz. Marcos, você conhece o Léo Aquil, né? Ele mandou um vídeo de depoimento pra gente. Vamos assistir. Olá, eu sou o Léo Aquil, eu sou um dos 7 criadores e gestores do Teatro de Container, que é um espaço cultural e social localizado no centro da cidade de São Paulo. A gente sofre uma ameaça porque no dia 28 de maio a gente recebeu uma ordem de despejo em 15 dias, que é um período absurdo, surreal. Esse espaço está aqui há 9 anos. Isso daqui era um terreno, era um estacionamento onde as pessoas guardavam carros. A gente ocupou e deu uma função pública para esse espaço por meio da arte, da cultura e dos trabalhos sociais. Isso aqui é um lugar cheio de vida. Teatro não é só uma edificação que você pode pegar, tirar e botar em outro lugar. Aqui tem uma história, tem uma memória que está ligada a todo esse bairro. Santa Efigênia, Boca do Lixo, a gente precisa permanecer aqui. Logo mais tem peça de teatro, então o período desses 15 dias se aproxima, mas a gente quer ficar. Legalmente a gente já entrou com todos os recursos necessários para permanecer e agora a gente está nessa
pressão popular e política para ficar. O teatro de container precisa ficar. Marcos, vamos lá, importante depoimento, né? O que levou o coletivo a ocupar justamente aquele espaço e como colocar de pé esse projeto no meio do caos urbano ali da Luz? Acho que tudo isso surge a partir de um entendimento nosso de que não era justo a gente destinar verbas públicas, né? Porque a Companhia Mugunzá trabalha com editais públicos, enfim, seja eles federais, municipais, estaduais. Então você ser contemplado por esses editais e aí você pega parte desse recurso que você recebe e destina ele diretamente para o proprietário de imóvel na condição de pagar aluguel, né? Então a gente não achava justo destinar dinheiro da cultura para o proprietário de terra, tendo em vista a natureza da nossa ação completamente pública e completamente democratizada, e tendo em vista também a quantidade de espaços ociosos, de equipamentos ociosos e de espaços sem finalidade pública na cidade de São Paulo. Então, em 2016, a gente tem esse insight de pegar parte dos recursos que nós tínhamos ali guardado depois de 10 anos de grupo e destinar esses recursos na construção de um espaço cultural, ocupando um terreno, como você mencionou, Hélio, ali na Luz, num dos bairros que eu digo que é uma das localizações de maior vulnerabilização social da América Latina. Então, existia ali um terreno sem finalidade pública, vinculado ao município de São Paulo, que era usado para estacionamento de terceiros, de pessoa física. E aí, no ano de 2016, a gente ocupa esse espaço e dá, como o meu parceiro Léo aqui acaba de falar, uma finalidade pública a esse espaço. Então, dá vida a esse espaço. Então, foi isso que aconteceu, por isso que nós ocupamos esse espaço em 2016. E logo após, ele se abre para a cidade, ele começa a ter uma atividade artístico-social diária, com apresentações de shows, de teatro, com muitos fóruns de debate, construção do pensamento. Então, ele rapidamente, alçado ao patamar de um centro cultural público e, acredito eu, né, a gente não tem esses dados, mas olhando por uma análise territorial, a gente ainda consegue abarcar muito mais gente do que muito equipamento ligado à administração direta. Então, é tido como um exemplo de sucesso aqui na nossa cidade, o teatro de container. Vocês instalaram um teatro de container ali no centro, né? Nessa região. Fala pra gente como é que foi a relação com o entorno, com a comunidade, como é que vocês viram a comunidade participar, o que isso tem transformado na vida daquelas pessoas que estão ali? Então, tendo em vista que estamos num território de maior vulnerabilização social da América Latina, a gente trabalha um pouco nessa questão de um teatro poroso, que entende a cidade e que entende os agentes dessa cidade, inclusive numa perspectiva dos problemas sociais que estão postos ali. Então, nos últimos anos, a gente teve grandes modificações, inclusive na eminência das habitações que o governo diz social e que a gente sabe que no fundo não são, que estão sendo construídas naquele território. Então, uma nova camada da sociedade está entrando no centro de São Paulo. Digo isso porque os conflitos sociais também estão postos nessa dinâmica. Novos moradores que vêm habitar o centro de São Paulo e que chegam no centro de São Paulo e encontram toda a miséria que está assolada no centro de São Paulo por causa dos nossos frutos da desigualdade social e do nosso racismo estrutural que está posto. Então o conflito social começa ali. E o teatro passa a ser um agente mediador desse conflito social. Então passa a ser um agente, um local onde as pessoas coabitam em suas diferentes classes, em suas diferentes raças e passam a conviver em harmonia juntos. Então, o teatro passa a ser um polo importante numa perspectiva de que ele não está no centro de São Paulo para fazer ou para propor manifestos artísticos para a sociedade. Ele está no centro de São Paulo para propor e fazer manifestos artísticos com a sociedade. Então, isso muda tudo. Não estamos lá para fazer para alguém, estamos lá para fazer com alguém. E aí, obviamente, com o território, com as pessoas que estão inseridas nesse território. Então, eu acho que essa é a grande diferença que o teatro de container tem, colocando e se referenciando a outros equipamentos que estão ali.
Então, acho que, inclusive, é por isso que estamos sofrendo tamanha violência do poder público nesse momento. E esse com é fundamental, né? Com a sociedade. E lembrar que o Teatro de Container, ele é em 2019, né? E é antes da pandemia. Você tem a pandemia, nós sabemos que as atividades culturais na pandemia todas ficaram fechadas, mas tem relatos que vocês não pararam. Vocês continuaram dialogando ali com a sociedade, acolhendo toda aquela comunidade. Fala um pouco desse período tão difícil que vocês passaram. Durante a pandemia, a gente ofertou àquela comunidade tanto cuidados de saúde, né? Nós fizemos uma parceria e também ofertamos àquela comunidade refeições. Então, a gente distribuiu ao longo de todos os dias em que durou a pandemia, 500 refeições diárias para aquela população. E assim, a Mungunzá também teve um papel fundamental numa perspectiva artística, que foi um dos grupos pioneiros a começar a trabalhar numa programação artística digital, ou seja, completamente digitalizada e completamente disponibilizada na internet. Então nós trabalhamos nessas duas frentes, tanto numa democratização do manifesto artístico, através das redes sociais, através dos mecanismos digitais, como também na perspectiva social da população que lá estava muito necessitada naquele momento. Então a gente distribuiu muitas refeições, teve um cuidado de saúde quando todo mundo estava em suas casas, né, cuidando por causa do Covid, nós estávamos na linha de frente com uma população vulnerável, cuidando dessa população vulnerável. Isso, obviamente, faz com que essa população vulnerável entenda aquele equipamento como parceiro e se vincule efetivamente e afetivamente com aquele equipamento. A gente está assistindo que os heróis da época da Covid agora estão sendo extremamente atacados pelo poder público, que faltou muito naquele processo, né? Bom, a gente vai para um comercial, para um rápido comercial, a gente volta também falando na resposta do nosso quiz. Bom, retomamos aqui, vamos ver qual é a resposta desse quiz. Qual desses é um instrumento do plano diretor estratégico da cidade de São Paulo que protege espaços como o Teatro de Container? Resposta A, Zona Azul Cultural. Resposta B, Território de Interesses da Cultura e da Paisagem. Resposta C, Polo Criativo Municipal. Ou resposta D, Praça Viva. Vamos lá, qual é a resposta? E a resposta é a resposta B, Território de Interesse da Cultura e da Paisagem. É uma classificação que reconhece o valor cultural de certas áreas da cidade e permite que esses espaços públicos sejam usados para fins sociais, como é o caso do espaço de Container. Marcos, depois de tanto trabalho que vocês tiveram, de tanta importância que tem naquele território, vocês estão diante de uma notificação para desocupação do espaço. Conta pra gente aí qual é o sentimento e quais são os riscos que tem possíveis para essa remoção. Bom, é um sentimento de indignação, Hélio, do tipo, você tá de frente com a barbárie, assim, porque não faz sentido, né, você ter um equipamento cultural que é referência na sua arquitetura, que é referência na sua lida, que deveria ser entendido e regulado pelo poder público. E aí o poder público, de uma forma truculenta e violenta, nos envia uma notificação pedindo para o terreno ser desocupado em 15 dias, sem propor nenhum diálogo, sem propor nenhuma parceria, sem propor absolutamente nada. Ou seja, um grupo de artistas educadores promove ações socioculturais durante 9 anos, oferta para a sociedade durante 9 anos atividades ininterruptas. E aí, ao invés do poder público ter esse tipo de conhecimento, chancelar esse tipo de atividade,
o poder público tenta acabar com esse equipamento. Então, é de uma violência, assim, o que a gente está vivendo no centro de São Paulo, beira a barbárie, assim. E aí a gente não tem para onde recorrer, a gente fica, cadê a justiça, né? Cadê o Ministério Público? Cadê os agentes que vão, de alguma forma, regular os agentes públicos para que a gente não sofra desse tipo? Então, respondendo sobre o sentimento, é um sentimento de tristeza, assim, um sentimento de indignação. Todo mundo que a gente fala é inadmissível, sabe? É um completo absurdo. Essa semana a gente foi ainda surpreendido nas mídias com um convênio em que o governo do estado vai fazer para ter um shopping social no centro de São Paulo, trazendo uma ideia de sucesso de Recife exatamente para o centro de São Paulo. Mostra um completo desconhecimento, porque o que a gente faz é a excelência disso que ele está tentando trazer para cá. Então, fica aqui, né, nosso lugar, nossa indignação. Com relação às relações práticas que a gente está fazendo, obviamente, a gente recorreu juridicamente a essa ordem de despejo, então a gente espera que a justiça seja feita, porque muitas vezes estamos dentro da lei, mas muito longe da justiça. Então esperamos que nesse caso em específico estejamos dentro da lei e próximo da justiça. Então a gente recorreu a esse mandato, essa ordem de despejo. A gente também entrou com uma ação de permissão de uso do espaço e a gente espera que os governantes dessa cidade, seja o prefeito Ricardo Nunes ou seja o governador, que nos chame para fazer uma reunião, que nos chame para construir projetos em parceria, porque é possível que a habitação, como é ventilado daquele terreno, que é ventilado um projeto para aquele terreno, é possível que a habitação coexista com a cultura. Uma coisa não elimina a outra, uma coisa potencializa a outra. Quem mora precisa ter área de lazer, e não necessariamente área de lazer dentro do próprio condomínio. Quem mora precisa ter teatro para promover a convivência, para promover o manifesto artístico, para promover a cidadania. Então, se ergue-se uma torre, esses moradores, essas moradoras que lá estarão morando, precisa ter onde pisar, precisa ter o que assistir, precisa ter para onde ir. Então, a cultura, ela está impregnada ao projeto de habitação. Então, é possível que os projetos permaneçam. Esse final de semana nós fizemos uma reunião com uma equipe de arquitetos, nós temos propostas para aquele território. Temos propostas de ser uma praça pública, temos proposta de erguer, inclusive, torre de habitação ao lado do teatro. É possível que isso aconteça. Então, a gente precisa falar isso para o poder público, para nos chamar, para conversar, para a gente criar políticas públicas juntos, ou tudo a gente vai receber de cima para baixo, simplesmente acatando o que o governo ou a prefeitura propõe, sabe? Que tipo de poder público é esse? Que tipo de governança é essa? Que não dialoga com a sociedade civil, em que as coisas são decididas dentro dos gabinetes e aí cumpra-se para a sociedade. Então fica aqui o nosso apelo, nossa indignação. Nós temos projetos, a gente está disponível para sentar e discutir plano de cidade, plano de território. Nós temos experiência, né? Nos causa uma indignação tremenda como o poder público dispensa a nossa experiência acumulada. Sabe, como é que se dispensa essa experiência acumulada? Nós temos muito a ensinar e a propor ao poder público como política pública. Senta conosco, converse com a gente. Vamos fazer os projetos coexistirem, estarem alinhados, um a favor do outro. Então é isso, Hélio, é um sentimento de indignação perante o que somos, aquilo que estamos propondo. Não estamos pedindo nada demais, não é nada demais. A gente está pedindo diálogo e que a política pública seja feita em parceria conosco, que temos experiência naquele território. Não estamos pedindo dinheiro, não estamos pedindo nada, só estamos pedindo para poder continuar a trabalhar. A gente quer continuar a trabalhar e quer que a política pública seja feita em parceria conosco. Você falou uma coisa importante, Marcos. Existe a possibilidade da coexistência. O meu amigo, parceiro, Nabil Bonduki, ele fala das fachadas ativas, né? Que traz as pessoas para dentro das ocupações. Você pode ter ali teatro, você pode ter moradia. Então, acho que está claro que o poder público atual está ignorando a experiência, ignorando
uma série, inclusive a universidade que tem, enfim, o Nabil também tem vários projetos nessa área, de coexistência no território, que as pessoas precisam de moradia, mas as pessoas também precisam de espaços de sociabilidade que estão muito reduzidos na nossa cidade. A gente vai torcer muito para que o Teatro de Container continue no lugar dele, porque é uma intervenção importantíssima para a cidade. A cultura é fundamental para que a gente possa ter senso crítico. A educação é muito importante, mas a educação sem cultura também não torna a gente um ser com as nossas capacidades e competências todas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela resistência, contem com os nossos telespectadores. Qualquer chamamento a gente vai estar disponível para poder lutar ao lado de vocês por um projeto tão importante de resistência, de cultura na nossa cidade. Eu queria que você fechasse com a mensagem aí que você acha importante para mobilizar as pessoas em defesa da cultura, não é só o espaço, não é só o Teatro de Container. É uma luta em defesa da cultura, que tem um orçamento reduzido nessa cidade e poderia estar fazendo muito mais. São Paulo podia ser um exemplo. Né? São Paulo é muito potente do ponto de vista arquitetônico e potente do ponto de vista das pessoas. Nós temos muita gente competente na cidade, vocês estão demonstrando isso também. Pode deixar o seu recado, Marco. Bom, primeiro eu agradecer a possibilidade do encontro, né, a possibilidade de ampliar esse nosso grito de indignação e, através desse grito de indignação, tentar chegar no mínimo de justiça possível, porque estamos sofrendo a maior injustiça ali no centro de São Paulo. Então, fica aqui o nosso agradecimento e também nosso apelo a quem está nos assistindo agora, que faz parte desse poder judiciário, a quem está nos assistindo e que é ativista ou que é solidário às causas culturais, quem está nos assistindo que é da imprensa, que é jornalista, que é arquiteto, que é urbanista, quem está nos assistindo que quer uma cidade mais humana, que quer uma cidade mais bacana de se viver. A gente não pode mais admitir que a gente a todo momento destrua algo para construir algo, destrua algo para construir outra coisa. As coisas precisam ser exercitadas na sua memória, nas suas historicidades. Não há necessidade de se destruir um teatro para erguer mais um prédio de habitação nesta cidade. Já há muitos prédios ociosos, há muitos terrenos onde a gente consiga erguer habitação social. Não é plausível que a gente destrua um dos equipamentos mais importantes do nosso país, um emblema que deveria ser erguido como estandarte pelo poder público, um case de sucesso que acontece aqui, na cidade de São Paulo. Não é possível que isso seja desmontado para a gente ver a construção de mais um prédio. Então é possível as coisas coexistirem, coabitarem. Fica aqui o nosso apelo à sociedade civil como um todo e aos agentes que podem, de alguma forma, ajudar essa luta contra a barbárie que está acontecendo. Se tem coisa que esse bate-papo evidenciou é que cultura não é só entretenimento, é cuidado, é política, é afeto. A luta do Teatro de Container é uma luta de todos nós por uma cidade mais justa, onde a arte não seja ameaçada, mas sim valorizada. Obrigado por estar aqui com a gente e para quem acompanhou, não deixe essa história passar batido. Apoie, compartilhe, fortaleça. Esse foi mais um Bora Geral e até a próxima semana.